Segundo as escrituras védicas, o lugar mais importante do universo é um lago. A pergunta é: por que um lago seria o lugar mais importante do universo? A resposta é: porque este lago é o local preferido da pessoa que é a pessoa preferida de Deus. E Deus é o principal personagem do universo. A lógica é esta. O que podemos saber sobre este lago, considerando que é o lugar mais importante do universo? O que podemos saber? Veja nesse vídeo. Ouça nesse vídeo. Tem esse privilégio. O nome do lago é Radha-kunda. Radha vem do nome Radharani. Radharani é a natureza feminina de Deus. Deus se expande de muitas formas. Ele é Deus, ele pode se expandir infinitamente. A primeira forma na qual Deus se expande se chama Radharani, a sua natureza feminina, com quem ele vive um romance eterno. E o lugar preferido para esse romance é o Radha-kunda, o lago celestial que pertence à deusa Srimati Radharani, parte feminina de Deus, complementar do Senhor. Acreditamos então que Deus é o amor mais importante da vida de Radharani também, obviamente. Ambos se completam. Nisso acreditamos nós que estudamos os Vedas e praticamos as escrituras. Por isso nós temos o Radha-kunda como o mais significativo e lindo lugar que existe no universo. O Radha-kunda celestial fica no mundo celestial. Porém, quando o Senhor vem à Terra ou vai a outros lugares do universo para realizar seus passatempos, sim, porque ele vai a todos os lugares do universo realizar seus passatempos transcendentais. E a vida, ela não existe apenas na Terra, ela existe em todos os planetas, estrelas que a gente vê no céu. E em outros que a gente não enxerga, existem civilizações que vivem histórias diferentes da nossa. O Senhor Supremo, ele visita todos os locais do universo, diferentes galáxias, diferentes dimensões, diferentes planetas, e realiza passatempos simultaneamente em muitos lugares, porque ele se multiplica, né? Ele pode estar agora, por exemplo, neste momento, vivendo um passatempo em alguma galáxia, em algum planeta dessa galáxia, e também em outras várias galáxias, em outros vários planetas, todos habitados. E lá pode ter uma réplica do Radha-kunda celestial. Porque se ele está vivendo passatempo como Krishna e com a sua companheira Radharani, lá haverá uma réplica do Radha-kunda. Se ele está vivendo passatempo como outro personagem, no qual ele se expande também, então não haverá réplica do Radha-kunda, provavelmente. Ou estará lá por conta dele já ter passado por lá como Krishna e como Radharani, e esse lago existe para ser adorado, como é o caso do planeta Terra. Aqui nós temos o Radha-kunda na Índia, e ele é o lago mais adorado na Índia. É o lago onde Deus realizou seus passatempos transcendentais com Srimati Radharani quando esteve na Terra há 5.000 anos. Porque ele esteve na Terra há 5.000 anos, período em que realizou uma batalha do bem contra o mal, a batalha de Kurukshetra. Porém, nesse período ele falou que no futuro
o mal voltaria a se alastrar, de forma semelhante a que se alastrou naquele período em que a terra estava sendo destruída por governantes demoníacos e pessoas demoníacas. A natureza estava sendo destruída e o poder estava na mão dos corruptos, e havia muita maldade espalhada por todos os reinos. Eram muitos reis que governavam a terra em diferentes províncias, e a maioria eram reis maus, e destruíam a natureza e destruíam também a sociedade. Então Deus veio a pedido da mãe natureza, a deusa Bumi. Ele veio para matar os demônios que estavam governando o planeta junto com os reis demoníacos e os reis demoníacos e seus exércitos do mal. Ele veio há 5.000 anos e na Índia travou a batalha de Kuruksetra. E nesse período em que ele travou a batalha de Kuruksetra, ele ditou um livro. Este livro se chama o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita conta a história da batalha de Kuruksetra e também ensina o que Deus tem a nos ensinar, basicamente acerca da sua natureza suprema e da nossa natureza humana e da existência. Ele nos transmite um conhecimento básico através do Bhagavad Gita, que nos dá entendimento sobre ele e sobre a existência e sobre nós. Este conhecimento é difundido no Mahabharata. Mahabharata é o épico que conta a história da Índia. É história, não é lenda, não é ficção, é história. E faça bom proveito dessas instruções. Elas são as instruções mais ricas que temos no campo da filosofia, no campo da teologia, enfim, no campo da religião. Trata-se de um conhecimento atemporal. Ele existe através dos tempos. Esse conhecimento é mais antigo que a Bíblia Sagrada. O conhecimento que está na Bíblia Sagrada, que é muito importante, ele é um conhecimento que surgiu após os Vedas já estarem sendo entregues como conhecimento sagrado há milênios. Porém, no Ocidente, ele só está sendo entregue há 50 anos. Assim como o Oriente não conhece a Bíblia Sagrada e o Ocidente não conhece os Vedas. Recém chegou para nós há 50 anos os Vedas, porém na Terra eles estão desde que o ser humano entende que deve procurar conhecer acerca de Deus. Então, neste momento, Deus já manifestou através de algum sábio esse conhecimento para a humanidade. Antes era oral e agora ele está escrito. Esse conhecimento sempre foi manifestado na Terra para quem queira conhecer sobre Deus, e temos que olhar para ele com um olhar muito dinâmico e muito livre de dogmas e concepções, porque é um conhecimento muito profundo, é um conhecimento que vem diretamente de Deus para nós e de seus servos puros. E ainda que não saibamos que esse conhecimento é sagrado e que é mais antigo que a Bíblia Sagrada e que ele não discorda da Bíblia Sagrada de nenhuma forma, é um conhecimento complementar. A vida, ela pode ser vivida de forma muito tranquila e alegre quando a gente passa a viver com uma visão adequada acerca dela. Esse conhecimento, ele te entrega a verdade, que é a visão adequada acerca da vida. É um conhecimento alegre, bonito. Os personagens têm histórias lindas. Os ensinamentos estão bem claros. É muito fácil de compreender. Precisamos, porém, estudar. Jesus Cristo falou: conheça a verdade te libertará. Jesus Cristo foi recebido pelos 3 reis magos quando ele apareceu em Belém. Os 3 reis magos, eles vieram do Oriente, a terra onde esse conhecimento é ensinado desde sempre.
Os 3 reis magos, eles tinham esse conhecimento, eles seguiam esse conhecimento e certamente eles devem ter voltado para visitar Jesus, ou Jesus também deve ter ido visitá-los na Índia e deve ter tido contato com esse conhecimento. Porém, Jesus entregou a síntese desse conhecimento para a humanidade, sem abordá-lo tecnicamente, mas o conhecimento em síntese que está nos Vedas é que devemos amar a todas as entidades vivas, devemos ser amigos de todas as entidades vivas. Você vai encontrar isso no Bhagavad Gita, esse livro que eu estou deixando o link disponível. Devemos ser amigos de todas as entidades vivas e devemos amar a Deus sobre tudo. Jesus ensinou isso. E devemos buscar pela verdade, porque a verdade vai nos libertar. Jesus ensinou isso. E o livro Bhagavad Gita também ensina isso. Deus Pai é Krishna. Krishna, o Deus Pai, ele deixou o Bhagavad Gita e ele se apresenta no Bhagavad Gita. E ele se apresenta no Bhagavad Gita como Pai, aquele que dá semente. É um livro lindo, que o próprio Deus ditou, que foi recebido por telepatia pelo sábio Vyasadeva, que foi escrito pelo seu assistente há 5.000 anos. Esse livro foi ditado enquanto o Senhor o entregava para o seu devoto, para o seu servo que estava dentro de uma batalha. Ele era o general da batalha do bem contra o mal, general Arjuna. Porém, ele estava num conflito muito grande nesta batalha, e para esclarecê-lo e livrá-lo desse conflito, para ele poder executar a sua função, ele precisou conhecer o Bhagavad Gita. Da mesma forma, nós, para nos libertarmos nesta vida dos nossos conflitos e da mente obscura, nós precisamos conhecer a verdade, ser iluminados pelas Sagradas Escrituras. E o Bhagavad Gita cumpre essa função de iluminar. Esse conhecimento, ele é autorizado por Jesus. Podem até dizer que não, mas em verdade, ele é o conhecimento que pertencia ao povo dos reis magos. Ele vem da mesma região em que os reis magos viviam, e eles praticavam esse conhecimento porque era comum lá, naquele período. Então, qual a diferença? Com essas evidências históricas e considerando que a alma desse conhecimento é o amor, e a alma do conhecimento entregue por Cristo também é o amor incondicional, e que Cristo prega que o meu reino não é deste mundo. Krishna também prega isso, Deus Pai. O meu reino não é desse mundo. Ele veio do reino espiritual, celestial, de onde Cristo veio para onde Cristo retornou. Ele também retornou para lá, e ele sai de lá de tempos em tempos para realizar atividades em diferentes partes do universo, depois retorna. É o reino espiritual e o reino material. Deus Pai está lá, Deus Filho também. E o Espírito Santo está por todo o universo. Está aqui no nosso coração, ele está aqui agora em meu coração, me inspirando para eu entregar esse conhecimento para vocês. Ele está aí no coração de vocês, inspirando-os a receber também e pronto para ajudá-los a conhecer mais e guiá-los nessa jornada, onde vamos conhecer o Deus Pai, que enviou o Deus Filho, de forma muito mais profunda do que o conhecemos através da Bíblia Sagrada. Ainda que a Bíblia Sagrada nos entregue um conhecimento muito primoroso e às vezes distorcido, porque de tempos em tempos o Senhor vem aos locais e vai a outros justamente para corrigir esse conhecimento, porque foi distorcido, porque é distorcido. Isso acontece por todo o universo material. A humanidade distorce o conhecimento em alguns períodos, parte dele, e Deus, quando se manifesta nesses locais, ele corrige esse conhecimento. E ele esteve na Terra 5.000 anos atrás como Krishna, e entregou esse conhecimento do Bhagavad Gita, que está fidedigno, está correto, completo. Assim como Jesus entregou um conhecimento para os seus servos,
que está no Evangelho de Jesus Cristo, que é um conhecimento também atualizado. O Bhagavad Gita, ele foi atualizado há 500 anos atrás por um mestre espiritual que surgiu na Índia, chamado Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele se expressou na Índia há 500 anos, depois da Idade Média. A Idade Média é um período obscuro da humanidade, em que a humanidade perdeu-se do conhecimento. Então, 1500 anos depois de Jesus Cristo, ele veio e ele fundou o movimento Hare Krishna e ele entregou esse conhecimento. Esse conhecimento sagrado está nos Vedas. Mas ele entregou esse conhecimento renovado apenas, reinterpretado da forma correta. Havia a Índia e países vizinhos que se inspiram nesse conhecimento em sua vida espiritual, se perdido do significado e dos próprios livros. Então isso tudo foi reativado por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, que surgiu na Índia há 500 anos. Ele, na verdade, é uma expressão de Deus, Pai e Mãe, uma manifestação de Deus, Pai e Mãe, como um mestre espiritual. Krishna e Radharani se combinaram e apareceram no corpo de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, na figura de um mestre espiritual, para entregar novamente as escrituras reveladas, corrigidas, há 500 anos. Eles, combinados junto, se tornaram esse personagem, o Avatar Dourado. A história do Avatar Dourado é semelhante à de Jesus Cristo. Ele fazia milagres, ele atraía multidões, as multidões ficavam cantando santos nomes de Deus e aconteciam muitos milagres na vida das pessoas, elas ficavam curadas, se tornavam pessoas felizes e muitas coisas lindas aconteciam, semelhante ao que acontecia com as multidões quando elas seguiam Jesus Cristo. E eram multidões na Índia seguindo Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. E todas banqueteavam juntas, havia um milagre de multiplicação. No caso, não foi multiplicação de vinho nem de pães, como aconteceu com Jesus, foi de frutas, de manga, que é a fruta preferida na Índia. Aconteceu, por exemplo, esse milagre, que uma multidão inteira se alimentou a partir de um único caroço de uma manga, que foi multiplicado, né, através da árvore mangueira, que foi plantada e cresceu simultaneamente ao ser plantada e deu frutos em abundância para toda aquela multidão. A partir do momento que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu jogou aquela semente no solo, a árvore brotou e deu mangas para toda aquela multidão que estava acompanhando ele para cantar e dançar os santos nomes de Deus com ele. Então ele ensinou que cantar e dançar para Deus, cantar os nomes de Deus e dançar para Deus, nos purifica. Imaginem que o nome de Deus é a própria potência de Deus, né, manifestada nele. Uma vez que você fale o nome de Deus, Deus dá atenção. Imagina você ficar cantando e falando os nomes de Deus o dia inteiro. Deus fica te dando atenção o dia inteiro. E que tipo de atenção ele te dá? Aquela atenção que você necessita e que ele acredita que convém te dar, que ele é Deus, ele sabe tudo. Então você fica em comunhão com Deus o dia inteiro, falando os nomes de Deus, pensando no nome de Deus, cantando o nome de Deus. Imagina se você está com a sua mãe, tu passa o dia inteiro chamando ela, ou seu pai. Eles vão passar o dia inteiro te dando atenção, não é verdade? Então, com Deus não é diferente. Se nós passamos o dia inteiro chamando por Deus, Deus Pai, Deus Mãe, nós passamos o dia inteiro tendo a atenção de Deus Pai e da Deusa Mãe. E o Avatar Dourado, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, é a combinação do Deus Pai e da Deusa Mãe. Este que veio à Índia há 500 anos e que revisou o conhecimento sagrado e nos entregou o movimento Hare Krishna, o movimento Nama Sankirtan, que é o cantar dos santos nomes de Deus.
Ou seja, Ele nos entregou o método que nos faz estar com Deus o dia inteiro. E também as escrituras reveladas, reafirmadas. Agora você vai me perguntar onde está escrito que Deus viria como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu? Eu vou dizer-lhe, nas escrituras sagradas védicas ele foi anunciado. E também nas sagradas escrituras de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi anunciado em João 14, dos versos 16 ao 26. Fala-se de que no futuro o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, o Espírito Santo se manifestaria e ficaria para sempre com seus servos, com a humanidade, com os discípulos. E eis que, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, é uma manifestação de Deus Pai e Deus Mãe. Ou seja, Ele é o próprio Espírito Santo, Ele é o próprio Espírito da Verdade. E Ele nos entrega os nomes de Deus para que falemos o nome de Deus, sempre pensemos o nome de Deus, sempre cantemos, para estarmos sempre com Deus por toda a eternidade. Os nomes podem estar sempre conosco. E no nome está a potência de Deus. Ele te dá atenção, Ele é onipresente. Então você fala o nome dEle e Ele se manifesta para você do jeito que Ele deseja, de acordo com a vontade de Deus, através do seu nome. O nome purifica, o nome traz o que nós necessitamos, o nome protege, porque o nome expressa a natureza de Deus, a potência de Deus. Nesse caso, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Deus estará conosco para sempre, através de seu nome. Ele se revela em nosso coração quando falamos o nome dele e também em todo o nosso entorno, porque ele está em tudo. Ele se manifesta, né? Alguém falou meu nome? Vamos ver o que essa pessoa quer. Ah, sim, isso eu entrego para ela. Não, isso eu não entrego. Ah, mas eu vou entregar isso. Vejo que ela necessita. Imagine, então Deus se manifesta, Ele nos escuta. Ele está nos escutando através das pedras. Ele está nas pedras também, do lago, das árvores, dos animais, do nosso coração. Ele está em tudo. E Ele escuta através de tudo. Ele vê através de tudo. Ele é onipresente e onisciente. Então, quando falamos o nome dele, Ele abre os ouvidos para nos ouvir e os olhos para nos ver. E a mensagem de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado, é que devemos falar os nomes de Deus sempre. Às vezes devemos deixar até de dormir para falar, pensar e cantar os nomes de Deus, porque é mais importante que dormir. Se achamos que precisamos muito da presença de Deus, então temos que fazer vigília. Então temos que fazer vigília e cantar os nomes de Deus, falar os nomes de Deus, pensar o nome de Deus. Pensar os nomes de Deus. Eis o que nos ensinou o Avatar Dourado. E o principal nome de Deus? Qual é o principal nome de Deus? É Krishna. Qual é o nome de Deus mais importante depois de Krishna? É Radharani. Depois de Radharani é Balarama, outra natureza de Deus. Depois, Vrindadevi, outra natureza de Deus feminina. Vrindadevi sai de dentro de Radharani. É uma expansão da deusa Radharani. E assim outras expansões vão se manifestando de Deus. Inclusive Alá é uma manifestação de Deus. Inclusive o Deus que os judeus adoram é uma manifestação de Deus. Inclusive outros deuses que são adorados por outras civilizações se manifestam desse mesmo Deus, de Krishna, que é o Deus primordial. Krishna é a forma original de Deus e o nome original. Dele se manifestam muitas formas que possuem muitos nomes, inclusive formas que não são humanas, como a pomba, que é uma manifestação de Deus. O Espírito Santo se manifestou através de uma pomba. Deus pode se manifestar como Ele quiser, Ele é Deus. E dessa forma, o Avatar Dourado veio depois da Idade Média para nos entregar este conhecimento sagrado e nos permitir ter uma relação eterna com o Senhor através do seu santo nome.
Ele lançou um movimento chamado Nama Sankirtan, que é o cantar dos santos nomes de Deus. E realmente ele foi anunciado por Jesus Cristo em João 14, versos 16 ao 26. Está muito claro nesses versos que ele é Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Para quem tem inteligência para compreender essa história. E para quem tem intuição, para mesmo não tendo compreendido ainda, porque a inteligência sua ainda não se desenvolveu para essa compreensão, entender que trata-se de uma verdade que ainda não é compreensível, mas que supõe-se que seja verdade, então que deve ser avaliada, e os livros devem ser estudados, e essa questão deve ser avaliada, que parece ser uma verdade, parece ter lógica, ainda que não haja ainda maturidade para compreender essa lógica, há a intuição de que tem lógica, ou um pequeno entendimento de que existe lógica e que essa é a verdade. Eu não preciso provar nada para ninguém, mas eu desejo que as pessoas se beneficiem desta verdade. Como disse o Senhor Jesus, conheça a verdade e a verdade te libertará. E essa verdade realmente liberta. Ela me libertou. E eu desejo que todos sejam livres. Portanto, é minha intenção torná-la compreensível para o máximo número de pessoas que eu puder, por amor à humanidade, por amor a Deus, sobretudo